Voltando à nossa matéria, o missionário comissionado, né, ele enviado pela igreja, ele encontrará dificuldade? Encontrará barreiras? Certamente que sim. Quais são as barreiras que um missionário ele vai encontrar, tá, diante do desafio de levar a palavra de Deus? Tá? Quais são as dificuldades que ele há de enfrentar? Ele vai enfrentar dificuldades sociais, culturais, política. Será que ele terá que transpor tudo isso para cumprir a sua missão? Como é que o missionário vai conseguir, tá, transpor todo esse desafio? Através da oração e através do jejum. A palavra de Deus, né, diz o apóstolo Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vai dizer também que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e havendo orado, pediu a Deus que não chovesse, e não choveu. E depois orou novamente, pedindo a Deus que enviasse a chuva, e Deus ouviu a oração de Elias. Então, mesmo Deus que ouviu a oração de Elias, é o mesmo Deus que vai ouvir a oração do missionário que foi comissionado para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua cidade, seja no seu estado, seja no seu país, ou mesmo fora do seu país. Então são dificuldades. Jesus enfrentou essas dificuldades? Sim, Jesus enfrentou grande dificuldade. Jesus enfrentou o sistema romano, Jesus enfrentou o sistema religioso dos judeus, Jesus enfrentou as classes religiosas dos saduceus, que não criam em ressurreição, Jesus enfrentou os fariseus, Jesus enfrentou os zelotes, Jesus teve dificuldade de relacionamento com aqueles que deveriam apoiar o seu ministério, que era justamente a classe sacerdotal ou a classe da elite religiosa de Israel. Mas Jesus enfrentou essa dificuldade toda. Jesus teve problema social, né? Teve problema. Quando ele entrou em contato com leprosos, teve problema, porque segundo a lei, é, as pessoas não poderiam se aproximar, um leproso não podia se aproximar do limpo, daquele que não tinha a doença da lepra, tá? Até para preservar, tá, a saúde daquele que não estava doente. Tá? Mas Jesus enfrentou tudo isso no seu ministério. Jesus tocou no leproso, Jesus ele tocou no defunto, tá? Tocou no morto, ressuscitou o morto. Jesus curou aquele que estava com lepra. Jesus tocou no cego. Jesus enfrentou todo tipo de dificuldade. Jesus operou no sábado. Ó, Jesus operou milagre no sábado. Tudo isso para demonstrar o seu amor, a sua paixão pela raça humana. Ele quebrou paradigmas. Tá? Jesus quebrou para poder levar a efeito a sua missão de resgatar o homem do seu pecado. A vida do enviado, né, a vida daquele que é enviado pelo Senhor, deve ser espelhada na vida do próprio Jesus. Né? Nosso exemplo maior, nosso espelho é o próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu perseguição, barreira, traição, até mesmo seus discípulos, né, alguns momentos, tão imaturo, né, tentava repreendê-lo, e Jesus, com toda a sabedoria, com todo jeito, ele foi vencendo cada dificuldade, cada problema, para poder cumprir a sua missão, cumprir aquilo que ele veio fazer, que é morrer pelos pecadores. Então, cabe a mim, cabe a você, servo de Deus, enfrentar todo tipo de dificuldade. E nós só vamos vencer através da oração, através do jejum. Como falamos na semana passada, existem 3 maneiras da gente fazer missão. Uma é indo, né? A outra é contribuindo e a outra é orando. Então, nós que não estamos indo, devemos estar orando para que Jesus jogue por terra o Espírito Santo, anule toda a força do mal e abra a porta do Evangelho aonde precisa ser aberta, e que o missionário ele possa voltar com a sua missão coroada de êxito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então,
precisamos entender que a vida do comissionado, a vida daquele que foi enviado para levar a mensagem do Evangelho, ela é tão difícil, tão dura, tá? Que pode até lhe causar a perda da própria vida. É interessante que os discípulos de Jesus, todos eles foram martirizados. O que é martírio? Significa testemunho de sangue. Os discípulos eles estavam dispostos a dar a sua própria vida pela causa do reino. Tá? Pela causa do reino. Alguns discípulos de Jesus morreram de forma trágica, como foi o caso de Pedro. Pedro ele disse que ele não era digno de morrer como mestre e ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, foi crucificado na forma de X. A cruz era no formato de um X. Bartolomeu ou Natanael foi esfolado e crucificado, ou, segundo a tradição, existe algumas dúvidas, ou mesmo decapitado. Existem algumas versões. Filipe foi crucificado e apedrejado. Olha como esses homens morreram. Olha como foi a morte desses homens. Martirizado pela causa do Evangelho de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, decapitado. João, evangelista, foi o único que não morreu martirizado, morreu de causas naturais. Tomé, morto por uma flechada, segundo a tradição dos pais da igreja. Mateus, queimado e apedrejado. Tiago, filho de Alfeu, o Tiago menor, foi jogado do templo e espancado até a morte. Simão Zelote, cortado ao meio. Marcos, amarrado e arrastado para a fogueira. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, que foi apedrejado até a morte. E quando ele estava sendo apedrejado, ele dobra o seu joelho e ora e pede ao Pai que tenha misericórdia daqueles que estavam martirizando, aqueles que estavam tirando a sua vida, porque não sabiam o que estavam fazendo. E ele viu o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai. Então, a vida dos discípulos de Jesus não foi fácil. E o final da sua vida foi trágico, foi uma morte horrenda. Mas eles morreram na esperança de que um dia estariam com Cristo, que estariam com o Mestre. Existe muito desafio para a obra missionária, muito desafio. Existe, os irmãos já devem ter ouvido falar, da janela 10x40, um grupo de 62 nações, aonde o evangelho tem grande dificuldade de entrar, muita dificuldade. E dessas 62 nações, aonde forma um triângulo, forma um triângulo do norte da África ao Oriente Médio, nós temos alguns países que são os mais difíceis, os 5 países mais difíceis da penetração do evangelho, por causa do sistema de governo, por causa da própria perseguição, ação do próprio inimigo. Nós temos os países mais difíceis de evangelizar: Coreia do Norte, nós temos Arábia Saudita, nós temos Afeganistão, Somália, Irã, e são grandes desafios que a igreja precisa transpor. Para isso, precisamos orar. A igreja que não está lá na frente de batalha, mas está na retaguarda, tem a missão de estar orando pelo missionário que está lá na frente, desbravando, levando a mensagem do Evangelho, para que aqueles povos tenham também conhecimento da palavra de Deus.